As metodologias normalmente aplicadas nas escolas são as tradicionais, em que o professor primeiramente ensina a teoria e posteriormente o aluno resolve atividades, listas de exercícios, responde a questionários, etc. Cada vez mais constata-se que a aprendizagem por meio da transmissão é importante, mas a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. Primeiramente, precisa-se compreender que as metodologias ativas não anulam as conhecidas por tradicionais. Apesar de algumas metodologias ativas serem utilizadas desde a década de 60, são inovadoras, pois rompem com a forma de ensinar e aprender. Deve-se ressaltar que as metodologias ativas não precisam do uso de tecnologias de informação e comunicação para serem empregadas. No entanto, as TICs podem colaborar e serem grandes aliadas. O ensino híbrido também pode viabilizar um maior leque de estratégias de ensino-aprendizagem a serem desenvolvidas pelo professor. Em uma pesquisa realizada com professores do FB, foi perguntado se o ensino híbrido poderia ajudar na diversificação das metodologias utilizadas. Surpreendentemente, 96,7% afirmaram que sim. Portanto, a adoção do ensino híbrido pode contribuir para a ampliação das estratégias pedagógicas, dentre elas as metodologias ativas. As metodologias ativas propiciam aos alunos um maior envolvimento nas atividades, podendo fazer coisas, pensar e conceituar o que fazem e construir conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos. Possibilitar o uso de metodologias ativas impacta profundamente em fomentar uma adequada capacitação docente, pois as mudanças mais esperadas e necessárias devem ocorrer na sala de aula. É fácil comprar computadores e criar uma infraestrutura adequada, porém transformar a forma como se usa depende dos recursos humanos. Assim, deve-se investir na formação de professores. Na EPT, as aulas práticas tendem a ser mais dinâmicas, pois essas atividades são naturalmente mais participativas. Conquanto, as tradicionais aulas teóricas também podem ter um incremento das metodologias ativas. Assim, é um grande desafio incorporar metodologias ativas nos espaços e tempos atualmente ocupados pelas tradicionais aulas expositivas. É exatamente ali, na sala de aula e nas relações entre professor e aluno, onde as mudanças são mais necessárias. As principais metodologias ativas são a sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas e projetos, baseada em investigação, aprendizagem por pares e baseada em equipes. A sala de aula invertida recebe essa designação pois troca a forma como os estudantes aprendem os conceitos iniciais em relação à metodologia tradicional de aula feita pelo professor. O acesso aos conteúdos se realiza fora da sala de aula, por meio de videoaulas, leituras e outras mídias, sendo o tempo da sala de aula liberado para o aprofundamento do assunto, com aplicação dos conceitos em atividades práticas, resolução de problemas, discussões, etc. A aprendizagem baseada em problemas, ABP, visa proporcionar aos alunos a resolução de problemas construídos com objetivos previamente determinados e com exemplos do cotidiano dos envolvidos, sendo muito adotado em temas interdisciplinares e transversais. A aprendizagem baseada em problemas e por projetos possibilita que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de forma cooperativa em busca de soluções. A aprendizagem baseada em investigação busca transformar o aluno em um pesquisador, agregando as faculdades de pesquisar, avaliar situações e pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir riscos, aprender pela descoberta e caminhar do simples para o complexo. Na aprendizagem por pares, peer instruction, ou instrução pelos colegas, existe um estudo prévio de materiais disponibilizados e de questões conceituais que posteriormente são discutidas em sala de aula pelos alunos entre si. Assim, o objetivo é que os conceitos sejam adquiridos por meio da interação entre os estudantes, ao invés do tempo em classe ser utilizado para transmitir informações já existentes
no livro-texto. Então, em sala, o professor checa o entendimento do assunto por meio de um quiz, um teste ou outra forma que preferir, obtendo a porcentagem de acerto pelos estudantes. Assim, se mais de 70% acertar, apresenta-se uma nova questão sobre um novo tópico. Se for entre 30% a 70%, novos grupos são formados para que tentem explicar novamente uns aos outros. Caso o percentual de acerto seja menor que 30%, o professor deve explicar novamente o conceito. A aprendizagem baseada em equipes, Team-Based Learning, consiste em 3 momentos: pré-classe, garantia de preparo e aplicação dos conhecimentos. Previamente, os alunos devem se preparar por meio de estudo individual, entrevista, conferência, filmes, experimentos, etc. Em um segundo momento, em classe, é realizada a garantia de preparo, em que o aluno responde a um teste individual, seguido de uma discussão em que os alunos defendem seu ponto de vista e argumentam as razões para sua escolha, até o grupo decidir qual é a melhor resposta, havendo posteriormente um feedback do professor. Por último, ocorre a aplicação dos conhecimentos para resolver questões apresentadas na forma de cenários ou problemas relevantes existentes na prática profissional. Created using Powtoon.